Concendo Sodalitas. A intuição, a mestra das mestras. A ilusão da expansão no universo perfeito. Saudações, amados fratres e sorores da Concendo. Existe sempre um limite para a compreensão universal enquanto as realidades fenomênicas forem analisadas apenas pelo prisma mental. O mental, com suas concepções duais, como certo e errado, tempo e espaço, eu e o outro, é incapaz de alcançar a profundidade das consciências, que existem além dos planos newtonianos, nos quais o tempo flui linearmente e o espaço se mede em distâncias. Tais conceitos, embora úteis no dia a dia, tornam-se barreiras quando buscamos desvendar a essência do que somos. Para atingir um nível tão elevado de entendimento, é necessário transcender a identificação exclusiva com a mente e suas estruturas limitadas pelo ego, pelo tempo e pelo espaço. A mente, como instrumento sublime, não deve ser abandonada, mas sim recontextualizada. De mestra, torna-se serva da consciência. É nesse silêncio da mente conceitual que a intuição pura surge como a via régia para a sabedoria oculta. Um saber que não se explica em palavras, mas se apreende diretamente pela Buddhi, a intuição pura. Esse conhecimento revela-se individualmente, em momentos de quietude interior, mas sua essência inefável escapa à captura completa pelos meios usuais de comunicação, como a fala ou a escrita. Ao abrir mão do pensamento conceitual, atingimos níveis de compreensão sublimes, inalcançáveis para aqueles que permanecem presos às análises racionais. Imagine alguém tentando medir o volume do oceano com uma colher. O mental é essa colher, útil para pequenas porções, mas impotente diante da vastidão. A cada estágio de desenvolvimento na jornada da Concendo Sodalitas, os conceitos se refinam e, por vezes, parecem contradizer o que foi dito antes. Mas não há contradição real. Tudo depende do grau de alcance do fractal que observa o tema. Por isso mesmo, algumas afirmações feitas sob o entendimento mental podem aparentar-se contraditórias quando avaliadas do plano da consciência. O mental, por sua natureza, gera uma sequência infinita de questionamentos e camadas. Um ciclo sem fim que frustra quem busca respostas apenas por esse ângulo. Sustentado pela dualidade, ele sempre compara, mede e hierarquiza, movendo-se por caminhos intermináveis que jamais conduzem a um objetivo real. Por exemplo, é como imaginar um propósito situado no mais alto degrau de uma escada infinita, transformando esse intento em algo inalcançável e vão. O mental é restrito e, em determinado ponto, depara-se com uma barreira intransponível, um muro que o impede de sondar os mistérios mais profundos. Já mencionamos repetidamente que o Deus Uno, a fonte una e perfeita, é uma abstração. Qualquer tentativa de pensá-la a limita e a fragmenta. Todo conceito, por mais elevado que pareça, revela-se supérfluo diante do abstracionismo intuitivo. Ao abandonar a mente conceitual, podemos finalmente intuir a consciência, a fonte una, como a plenitude absoluta. Deus, a fonte una, quando intuída além do pensamento, não requer expansão alguma. Todas as experiências possíveis, com seus incontáveis sabores de alegria, dor, luz e sombra, são a própria unidade, existindo de forma atemporal e completa. É como se o universo fosse um livro já escrito, mas que relemos página por página na ilusão do tempo. Nesse ponto, a intuição nos revela que o universo é perfeito como está. A expansão, o aperfeiçoamento, é um devaneio criado pela mente, que vê movimento onde há apenas plenitude. O que parece contraditório ao intelecto, o ser defectível expansivo,
versus o ser perfeito. É harmonioso na visão intuitiva. A fonte, quando percebida em sua essência, irradia essa completude às suas fractalizações, aos seus personagens, nós mesmos. Somos, ao mesmo tempo, o personagem aparentemente imperfeito, que vive a história. O autor supostamente carente de dramas, que a escreve. E a própria fonte perfeita em manifestação. Por isso, algumas correntes positivas da filosofia esotérica afirmam que não há nada a melhorar, nada a buscar, nada a perseguir, nada a desejar. Já somos a exteriorização perfeita da fonte una perfeita, e todos os cenários das formas, montanhas, estrelas, emoções, nascem de sua natureza expressiva. Somos perfeitos no agora e no sempre. O que nos impede de viver essa perfeição são as máscaras do ego, construídas ao longo da vida. Cada personagem que interpretamos nas existências mentais, o trabalhador, o sonhador, o buscador, é uma fantasia que esconde o ser perfeito por trás do palco. Nosso papel, então, não é melhorar a perfeição, mas viver com intensidade a aventura até que, em seu auge, despertemos dentro dela, transmutando as ilusões que a encobrem. Sob o prisma mais amplo possível, guiados pela percepção intuitiva pura, a fonte una absoluta não tem um propósito definido, pois já é completa. Resta-nos intuir que a expressão de todos os infinitos cenários mentais, este vasto teatro cósmico, nasce apenas de sua natureza inata, de se manifestar em um jogo divino espontâneo, o lila, livre da tirania de um porquê. É como o amor. Amamos e somos amados não porque nos ensinaram, ou porque há um motivo, mas porque faz parte de nossa essência. Ao priorizarmos o abstracionismo intuitivo, percebemos que já somos a expressão perfeita da fonte. Não há nada a buscar, pois tudo o que somos e tudo o que existe já é a manifestação plena da perfeição divina. Nossa ação no mundo, então, é uma celebração dessa perfeição, uma dança consciente com a fonte, conosco mesmo no infinito. Assim, a fonte se expressa, e nós, seus reflexos, dançamos nessa expressão. Resta-nos silenciar a mente, dissolver as fantasias e permitir que nosso eu infinito, a própria fonte, resplandeça através de nós, no eterno agora. Na eternidade do Eu Sou. Com sinceros votos de despertar. Concendo Sodalitas.